gente fala de uma modalidade que aqui no Brasil ela já está sendo utilizada desde 1995. Então, há muito tempo se usa a terapia online, mas de uma maneira assim bem criteriosa, no sentido de que algumas pessoas tinham muitas dificuldades, porque de uma certa forma as pessoas não conseguiam cumprir os pré-requisitos para esse tipo de terapia, né? Então, o que é que a gente vê, né? O cenário no trabalho psicológico na atualidade, né, tem alcançado assim uma expressão bastante importante para o ser humano, né? O processo terapêutico ele está assim muito ligado às formas de intervenção que a gente faz, né? E essas intervenções estão bem ligadas à parte psicológica, aos problemas relacionais que as pessoas têm, e tudo isso está direcionado à saúde mental do indivíduo, né? Então, assim, nesse cenário a gente está com a terapia de EMDR de uma maneira muito mais intensa desde que iniciou o Covid, né? E para nós é muito importante dizer isso, porque muitos psicólogos não faziam terapia EMDR online, né? Eu conheço vários que não gostavam porque diziam que a terapia EMDR tem alguns critérios que a gente tem que fazer de uma maneira muito bem feita, por exemplo, a estimulação bilateral. Talvez o paciente não faça da maneira como deveria ser realmente. Mas falando da terapia online, o que é que a gente percebe, né? Com esse advento da internet tão intenso, hoje a gente tem uma facilidade muito grande de fazer todo o processo de terapia online de uma maneira bem criteriosa, né? Então, assim, para que a gente entenda um pouco melhor o contexto da terapia EMDR, é importante a gente falar um pouco sobre a terapia online, né? Porque a terapia online faz um movimento, né, bastante importante no mundo inteiro em função das várias possibilidades que elas nos trazem, né? As sessões de EMDR online, né? Eu tenho uma paciente que mora muito próximo do meu consultório e ela outro dia me ligou dizendo, olha, eu vou fazer online, porque eu estou atrapalhada com o trabalho aqui e para mim eu perco um tempo muito grande indo até o teu consultório. E ela mora muito próximo do meu consultório, né? Então, assim, como a tecnologia está crescendo assombrosamente, né, e tomando conta assim de todos os aspectos que a gente vive no mundo, a gente não pode, por hipótese nenhuma, negar isso, né? E graças a esse uso da internet, né, as pessoas, as empresas, os serviços gerais de uma maneira geral, começaram a se reinventar. Não seria diferente, né, a gente dentro do contexto terapêutico, a gente também começar a fazer um trabalho para nos adaptarmos a essa nova era. Aí quando chega o Covid, a necessidade nos levou a buscar o tratamento à distância, online, porque a gente não conseguia fazer aquilo de uma maneira mais criteriosa como nós queríamos, né? Então, isso é muito importante a gente pensar nesse sentido, porque eu sempre digo, né? A terapia online ela faz a gente mudar, né, a nossa forma de trabalhar com o nosso paciente, né? E por quê? Porque a gente tem que ter alguns critérios de segurança muito grande, a gente tem que ter alguns critérios de olhar dentro de um contexto mais delicado, os casos mais graves, por exemplo, nem com a MDR, nem com a terapia verbal propriamente dita, eu trabalho online com os pacientes que têm bandeiras vermelhas. Quais são esses pacientes? Né? Pacientes que têm riscos de suicídio, pacientes que têm uma patologia psiquiátrica mais grave. É muito importante que a gente faça essa conceitualização do caso para que a gente consiga, de uma certa forma, apresentar para o paciente aquilo que a gente pode,
né, lidar de melhor, né? Na hora que a gente teve lá em 2019, eu tive no congresso da Endria e se falava demais de terapia EMDR online, mas ainda não era uma prática sustentada, onde os seguidores da Francine Shapiro diziam, não, pode se fazer. A Francine Shapiro, antes de falecer, ela já falava que o futuro da terapia é online e que o MDR não poderia ficar para trás. Isso foi algo muito interessante, né? Porque a Francine Shapiro faleceu em 2019, né? E ela, 2019, acho que foi 2019, e nós entramos na pandemia em 2020, e a Endria se viu obrigada, nós vamos falar um pouquinho sobre esse momento, a Endria se viu obrigada a fazer um redirecionamento da terapia para que ela acontecesse online. Então, assim, tem algumas coisas muito importantes em relação a tudo isso. Recentemente eu estive no Pará, onde o Pará é uma região que tem um número de psicólogos muito pequeno, né? Ele não tem o número de psicólogos menores do que o de médicos. O estado do Brasil que menos médicos tem é o Pará, mas psicólogos não. Tem outras cidades que têm menos psicólogos, mas o Pará tem uma quantidade muito pequena de psicólogos. E eu estive recentemente fazendo um trabalho de ajuda humanitária lá nas margens do rio Tapajós, e esse rio tem toda a margem ribeirinha, e lá a internet funciona muito mal. Mas eu já consegui fazer algumas sessões online com essas pessoas, eu estando aqui em São Paulo. Nós iniciamos um trabalho lá e podemos pensar em dar uma continuidade desde que a gente tenha o comprometimento seguindo tudo aquilo que é importante a gente fazer, né? Então, assim, quais são os impactos da terapia online, né? Eu vejo muitos benefícios, né? Desde a forma como as pessoas se locomovem, né? Eu tenho um paciente que ele mora em Alphaville e ele vinha para São Paulo para fazer terapia. Ele gastava 2 horas. 1 hora para vir, 1 hora para ficar comigo e 1 hora para voltar. Então, ele disse, olha, Ana Lúcia, depois da pandemia, eu não faço mais terapia presencial, porque para mim é muito mais... Fabiana, boa noite. A Fabiana vai trabalhar um pouco com a gente daqui a pouco, ela está entrando agora. Para falar um pouco, a Fabiana tem uma super experiência em terapia online, e aí eu convidei ela para dar uma palhinha aqui para a gente, tá? Então, assim, o que acontece quando a gente olha a terapia online, além desses benefícios, né, que eu falei anteriormente, né? Às vezes a locomoção que a pessoa faz. Eu hoje em São Paulo, né, estou aqui atendendo uma pessoa que está nas margens do rio Tapajós, é uma coisa assim absolutamente fantástica, né? Eu vou falar um pouco sobre isso, tá, Vera? Que é muito, muito, muito importante. Nós vamos mostrar para vocês quando a Fabiana entrar, tá? Então, assim, a gente tem os acessos à internet nas áreas remotas, eles são difíceis. A gente sabe que nós aqui em São Paulo temos uma facilidade de ter um 5G, não é todo lugar que tem, né? Mas a gente vai, de uma certa forma, tentar, porque as pessoas acham que não podem fazer terapia porque não tem como ir àquele psicólogo, né? Quando a gente faz a terapia MDR intensiva, a gente pode, já aconteceu de eu atender um paciente do Amazonas, ele vinha uma vez por semestre e fazia 8 sessões. Então a gente já consegue fazer isso, e agora, com esse advento da terapia online, ele já não precisa mais se locomover até aqui, né? Então, assim, o Conselho Federal de Psicologia, o primeiro guideline que eles soltaram foi lá em 1995, com todos os cuidados possíveis. Lógico que lá não se falava ainda em MDR aqui no Brasil, mas a gente teve recentemente, né, na ocasião de todo esse boom
do Covid, o Conselho Regional de Psicologia, o federal, eles soltam outro guideline, né, visando as possibilidades do tratamento psicológico online. Então, ele regulamentou toda a área de prestação de serviços psicológicos por meio da tecnologia, né, da informação, da comunicação, como das plataformas de videochamadas, né? Então, passaram a ser autorizadas as prestações de serviços psicológicos, como consultas, atendimentos realizados totalmente online, e os profissionais teriam que seguir todos os passos que o Conselho estaria orientando a gente fazer, né? Um atendimento poderia ser realizado em tempo real, né, por uma plataforma que o próprio psicólogo escolhesse. Eu, particularmente, utilizo a plataforma Zoom, mas tenho a possibilidade de usar o Google Meet, tenho possibilidade de usar o Skype, o FaceTime, mas eu procuro fazer a terapia online sempre pelo computador. E essa é uma das coisas que eu queria orientar vocês. Por quê? Porque quando nós vamos fazer as estimulações bilaterais, se você está fazendo o atendimento pelo celular e o seu paciente está sendo trabalhado pelo celular, a parte do celular, né, a distância de uma borda para outra é muito pequena para você fazer a estimulação bilateral. Então, eu normalmente, quando vou fazer uma sessão de EMDR com reprocessamento, eu peço para o paciente estar online, né? Então, é muito importante a gente olhar o lado de como a terapia online não é recomendada, principalmente nas bandeiras vermelhas, né? É muito importante a gente olhar se o paciente está em surto, se o paciente sofreu alguma violência muito grave, as catástrofes de uma maneira geral. No início da catástrofe é importante que não seja feito. Nós estamos agora, pela Associação Brasileira de EMDR, atendendo profissionais que estavam na linha de frente dos atendimentos da catástrofe lá de Petrópolis. Então, é muito importante a gente ter os critérios bem organizados para que nós possamos ajudar essas pessoas. Então, lembre-se, os pacientes de bandeira vermelha é importante a gente reavaliar e encaminhar para colegas que trabalham no local onde esse paciente está. Vou citar um exemplo. Eu recebi uma indicação de um paciente que está na Alemanha. E eu disse para a pessoa que me encaminhou, que é um parente desse paciente, que eu não iria atendê-lo porque ele tinha 2 tentativas de suicídios recorrentes e que a gente não orientava fazer esse atendimento online. Que eu iria arrumar uma terapeuta próxima à cidade dele para que ele procurasse e pudesse fazer esses atendimentos lá. A questão da segurança é muito importante. Uma das coisas que a gente, quando deu o curso, né, de terapia de EMDR online, que é um curso muito bem, foi muito bem elaborado na época, eu dei junto com a Fabiana e com a Giane Pastorello. Nós temos esse curso na plataforma Hotmart. A gente explica detalhadamente isso. É importante que a gente cuide da nossa privacidade. É importante que a gente tenha um computador com vários apetrechos, como eu falo, de segurança, né? A gente ter tudo que tenha relacionado à tecnologia de ponta, para que você, num momento de atendimento, a não ser, obviamente, quando a internet falha, como foi o caso de um outro dia que eu estava atendendo um paciente meu que mora nos Estados Unidos e caiu toda a rede da minha rua, do meu consultório. Então, foi a única vez, eu acho, que eu fiz aquela sessão pelo celular. Ele disse que queria fazer, né? Então, é muito importante a gente estar muito ligado a isso, né? A Associação Brasileira de EMDR, ela, lá em 2020, logo no início da pandemia, a associação fez, e eu vou replicar para vocês alguns itens básicos para vocês saberem,
fez um guideline baseado no guideline da Indria, e acreditem vocês que esse guideline da Indria de terapia virtual foi realizada depois de uma vasta pesquisa com mais de 1.800 pessoas. E uma das coisas que apareceu muito grave nessa pesquisa era o medo dos psicólogos em relação à segurança online, em relação aos desafios tecnológicos, a dificuldade de lidar com um paciente que estivesse em dissociação, né? Se a pessoa precisaria ter um treinamento necessário. Então a Indria postulou todas essas respostas, né? E baseada nessas respostas foi procurar as necessidades que os psicólogos teriam. Algumas coisas importantes, gente, é a questão ética, né? Isso eu não vou falar aqui porque nós, psicólogos, temos todo o contexto ético para trabalhar dentro da nossa profissão. Então, você ter um programa que seja seguro é algo muito importante, né? Onde a confidencialidade está a postos, né? A gente ter um termo de consentimento para o tratamento é também muito importante, e a gente mostrar para o paciente a segurança desse contexto que ele está. Isso é algo importante em relação ao vínculo, para que o paciente, de uma maneira ou de outra, possa ter uma segurança maior, tá? Uma das coisas que eu quero orientar vocês, no MDR nós trabalhamos com fichas de trabalho, né? Que são fichas de trabalho bem robustas, né? Como essa aqui, né? Isso é uma ficha de trabalho que eu faço do protocolo MD. Então eu estou aqui sempre escrevendo. Então é muito importante, quando vocês forem fazer a história clínica do MDR, vocês falarem sobre isso para o seu paciente. Para que o paciente não pense que você está fazendo outra coisa, que você não está interessado no que ele está falando. Isso não existe, né? Nós, MDRistas, a gente faz uma anotação de absolutamente tudo. Para vocês terem ideia, nessa minha ficha de trabalho eu tenho uma parte grande para eu escrever sobre, olha, o que o paciente está trazendo no reprocessamento. Eu tenho nessa ficha de trabalho 1,5 páginas, só para vocês terem uma ideia, né? Então, é muito importante a gente, na história clínica, já fazer todo esse aparato, tá? No atendimento online, também é necessário que a gente mostre algumas coisas que a Francine Shapiro dizia pra gente, né? Ela dizia que, assim, é impossível um bom profissional fazer uma terapia intensa sem ele estar ali, tete a tete, como a gente fala, com o seu paciente. Então, assim, é importante que você esteja numa sintonia com o paciente de vínculo. Um vínculo bom, um vínculo perfeito para que o paciente se sinta seguro, né? E aí, nós vamos trabalhar em cima de tudo aquilo onde a gente tem que orientar o paciente, de estar numa condição segura. Vocês estão vendo que esse lugar que eu estou, ele está bem ventilado, ele está bem iluminado, né? Eu uso aqui, para que a minha iluminação seja melhor, eu uso uma lâmpada de suporte, né? O meu computador, ele é um computador onde eu tenho antivírus, onde eu tenho uma questão de segurança bastante importante. Para quê? Para que o meu paciente se sinta bem aparado, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessas diretrizes, né, que foram adotadas para a terapia virtual, né? Então, assim, é muito importante que a pessoa traga, além de tudo isso que eu já falei, uma conscientização e uma preparação relacionada a um treinamento. A terapia de MDR online, na terapia a gente utiliza os movimentos bilaterais, como a Vera está perguntando. A gente utiliza nós fazendo os movimentos, a gente utiliza os movimentos bilaterais online, com alguns aplicativos, que eu vou deixar
Na live eu vou deixar aí embaixo o que eu uso, né? Que é o Biostimulation, que eu adoro, porque é um aplicativo bastante rápido da gente trabalhar, e o paciente ele consegue seguir de uma maneira muito legal, né? Se vocês me perguntarem se eu tive algum tipo de problemas por conta do atendimento online, eu diria para vocês que não, tá? Por quê? Porque a gente tem, antes de fazer qualquer tipo de trabalho com os nossos pacientes, eu tenho procurado seguir o guideline da Endria, certo? Então, nós utilizamos as 8 fases do protocolo padrão, onde a história clínica é uma história clínica muito apurada. Eu preciso saber de tudo a respeito do meu paciente, inclusive como ele lida com essas questões de tecnologia. Uma das coisas que no guideline da Endria a gente tem muito forte é que os pacientes precisam serem muito bem preparados. A fase de preparação, que é a fase 2 do MDR, ela precisa ser uma fase excelente de preparação. Qual é o objetivo disso? De que o paciente esteja sempre no que a gente chama de janela de tolerância, tá? A janela de tolerância é uma janela onde nem o sistema nervoso simpático está muito ativado, né? Onde tenha uma hiperestimulação, e nem o sistema nervoso parasimpático esteja muito ativado. Então, o que nós fazemos? Procuramos deixar o tempo inteiro o nosso paciente dentro da janela de tolerância. Então, com isso, a gente consegue fazer com que o paciente lide de uma maneira ou de outra, de uma forma melhor, né? Para que a gente possa ajudar esse paciente a trabalhar de uma maneira tranquila. Eu oriento muitos pacientes a algumas coisas bem lógicas, né? O paciente precisa estar num lugar onde ele esteja tranquilo, de preferência onde tem uma mesa. Muitas vezes, quando o paciente fica muito com uma ativação emocional muito grande, eu posso pedir para o paciente tocar na mesa, para o paciente fazer esse movimento com as mãos, né? Para o paciente bater palma, colocar as mãos no rosto, batendo de um lado para o outro. E eu combino com o paciente na fase de preparação, que é aquele momento onde eu explico a terapia MDR. Eu falo para o paciente uma coisa que eu acho bem interessante, né? Eu digo para ele, olha, na hora que eu sentir que você está fora do controle, eu vou te chamar o nome completo. Então, ao invés de eu dizer Ana Lúcia, eu digo Ana Lúcia Castelo. E falo de uma maneira mais forte para o paciente me ouvir e seguir minhas orientações. Por quê? Quando o paciente tem uma abreação, para quem não sabe o que é abreação, quando a pessoa fica muito ativada, chora muito, não fica muito bem durante o trabalho. Então a gente tem que trazer o paciente para aquela janela de tolerância que eu falei anteriormente. Então, chamar o nome completo é uma dica muito legal, tá? Aí a gente vai montar e preparar. Eu digo para vocês que eu uso a ficha de trabalho, uma ficha de trabalho adaptada, tá? Para o atendimento online. Quem tiver interesse, tá no nosso material lá na plataforma Hotmart, que nós vamos deixar lá embaixo da live, nós vamos deixar o link da plataforma Hotmart para quem tiver interesse. Porque a gente lá dá muitas dicas e nós temos todo o material, as crenças negativas, as crenças positivas, tudo online. Então, vocês fazerem isso é importante, deixarem na área de trabalho do computador de vocês, vocês podem deixar todo o material e a hora que você vai precisando, você vai abrindo para poder utilizar, né? Com as
crianças, o trabalho online, ele é muito bom também. As crianças com menos de 4 anos, eu não faço atendimento online, a não ser que a mãe esteja junto e que ela acompanhe o protocolo de histórias, que é o protocolo que eu uso para atender crianças muito pequenas. A mãe fazendo a estimulação bilateral ou na perninha, ou então nas costas do pacientinho. Então, a terapia de EMDR com criança, ela precisa ser bastante lúdica, tá? Lúdica no sentido de você ter uma montagem do ICES, que é aquela montagem inicial do nosso protocolo, toda lúdica, online. Você precisa ter jogos online para poder trabalhar com a criança, adaptar a algumas situações, e muitas dessas situações que eu estou falando, vocês podem encontrar nesse curso online que está na plataforma Hotmart, tá? Hoje a gente está dando as dicas, porque é possível sim fazer terapia online de MDR, né? E depois que a gente faz a montagem do plano de trabalho, a gente vai para o reprocessamento. O reprocessamento é muito importante que tenhamos várias opções. A primeira delas é fazer a estimulação com os próprios dedos, né? Então a gente faz. Aqui é muito ruim porque você está no celular e a distância é muito pequena, mas a gente faz sempre no computador. Eu tenho um computador grande e faço o movimento. É importante, quando você for fazer estimulação visual, você saia da linha de frente do paciente e deixe apenas os seus dedos se movimentando, tá? Aí a gente pode ensinar o paciente a fazer o abraço da borboleta, que é uma estimulação bilateral que foi desenvolvida por Dr. Inácio Jareiro, que é um mexicano. Ele desenvolveu na ocasião do furacão Paulinha, lá no México. Ele e a esposa dele, a doutora Lucina Artigas. Então a gente pode ensinar o abraço da borboleta e a gente pode também ensinar o paciente a fazer a estimulação bilateral nas pernas, dando toques bilaterais de um lado e de outro. Nós temos usado bastante essa estimulação tátil, né? Temos utilizado bastante a estimulação visual com os aplicativos, que estão muito bons. Esse aplicativo que eu uso, eles agora desenvolveram o aplicativo para fazer. Vou colocar para vocês o site lá. Quando eu colocar a live, eu vou colocar embaixo o site do aplicativo, que é muito fácil da gente trabalhar com ele. Eles agora desenvolveram a estimulação bilateral tátil, mas você precisa comprar os pulsers e mandar para o teu paciente. Então fica uma coisa mais difícil de se fazer, né? Eu mesmo, a quantidade de pacientes que eu não tenho muita condição de mandar para todo mundo, né? Mas os pulsers são americanos, então a gente tem que comprar esses pulsers e trabalhar em cima deles, tá? O básico é isso. A gente vai para a fase 5, na instalação da crença positiva. Nós fazemos a estimulação bilateral do mesmo jeito que eu acabei de falar. Pode ser a visual, pode ser o abraço da borboleta, pode ser com o aparelho, com o nosso aplicativo que usamos, né? Na fase 6, a gente pode checar o corpo, o próprio indivíduo. É muito interessante. Os pacientes já estão familiarizados, os meus pacientes, né? Quando eu digo, olha, vamos para a fase 6 agora, checagem corporal, o paciente já fecha os olhos e eu trago toda a insígnia da checagem corporal. Então, nós fazemos essa psicoeducação com o paciente com a intenção dele aprender e dele se familiarizar com a terapia online. Então, é muito fácil a gente trabalhar desde que tenhamos todos esses cuidados que eu falei anteriormente. Eu vou chamar agora aqui a Fabiana.
A Fabiana é minha parceira, nós no início, eu já faço terapia online desde 2011, né, quando alguns pacientes meus foram morar fora do Brasil, tá? Então eu comecei a trabalhar online nesse momento, tá? E aí nós nos sentamos, eu, a Fabiana e a Giane Pastorello, a Fabiana Brandão, que vai entrar aqui com a gente, e a gente montou três cursos. O Terapia Online Módulo 1, Terapia Online Módulo 2 e o Terapia Online com Criança. E nesses cursos, a gente tem uma série de materiais, né, que a gente desenvolveu com o objetivo dos nossos alunos fazerem a terapia online de uma maneira mais eficaz, ok? Então eu vou trazer a Fabiana aqui pra gente hoje. Deixa eu ver, ela pediu, deixa eu ver aqui, ela me pediu para entrar. Eu vou colocar ela para dentro para a gente conversar um pouco. A Fabiana já faz terapia online há muitos anos, né? Ela é em treinamento, né? Ela é uma terapeuta certificada pela Associação Brasileira de MDR. E tá aqui a minha querida Fabi. Sempre um prazer, Fabi. Tudo bom, Ana? Aqui com a gente, tudo ótimo. É lógico, Fabi, que quando eu pensei em fazer essa live, eu não poderia pensar em outra pessoa que não fosse você, né? A Fabiana foi uma grande incentivadora de nós montarmos o curso de terapia online logo no início da pandemia. E a gente fez um estudo muito apurado do que os órgãos brasileiros diziam, do que os órgãos americanos, principalmente a Indria, trazia para a gente poder trabalhar, né, Fabi? Boa noite. Boa noite, doutora Ana. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. E realmente a gente fez o curso, a gente já estava montando, né? E aí, quando veio a pandemia, a gente correu nós três para terminar e foi um prazer enorme. Muito, muito trabalho, mas foi muito bom, né? Foi muito bom. Mas hoje eu não queria falar do curso, eu queria falar de você. A Fabiana já faz terapia online há muitos anos, muito antes de pandemia, né? Porque a Fabiana, o esposo dela muda muito de cidade a trabalho. Exatamente. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história pra gente, Fabiana. Como Foi é que você exatamente começou a isso. atender online? Foi exatamente isso. Quando eu comecei, eu mudava muito, como você falou, de cidade, e recomeçar com a clínica é muito complicado, né? Cada cidade você começa e começa do zero. Então, um dia eu descobri uma plataforma de atendimento online e foi mais ou menos, e foi bonito porque foi junto com o MDR. Eu descobri o Pode MDR. falar o nome da plataforma. É a Vitude, o nome da plataforma, né? A plataforma Vitude. Vitude, E eu descobri sobre a Vitude ao mesmo tempo que eu descobri sobre o MDR. Então, à medida que eu estava conhecendo sobre atendimento online, eu também estava aprendendo sobre o MDR. E aí as duas coisas caminharam juntas. Foi muito legal. Muito legal. E aí eu comecei daí. Comecei por isso, essa vontade mesmo de manter os atendimentos, apesar de mudar de cidade, né? Entendi. E eu gostava muito. Fala. Pode falar. Não, eu gostava muito porque foi uma oportunidade de... as pessoas... Hoje todo mundo acha muito normal atender online, né? Hoje todo mundo acha bonito porque veio a pandemia e todo mundo precisou. Mas quando a gente começou, né? E eu principalmente, que no meu caso era para trabalhar mesmo, não eram meus pacientes que mudavam de país, né? Era assim, todos os meus pacientes eram online no começo. Então as pessoas olhavam torto para mim, tipo, poxa, ela atende online, né? Ainda em MDR. Então, mas eu achava muito bom porque meus pacientes eram pacientes que moravam em cidades muito pequenas que não tinham psicólogos, né? Às vezes psicólogos de cidades que não tinha outro, todo mundo era colega dele naquela cidade porque era pequena e queriam fazer com outro profissional. Pacientes que mudavam muito de país a trabalho, então cada semana eu estava com o paciente em um país diferente. Então foi muito prazeroso poder atender essas pessoas que não teriam outra forma de serem atendidas, né? Fantástico isso. Eu quero que você me diga, até para elucidar a nossa live,
Quais são os aspectos, com todo esse tempo que você tem de atendimento online, que você coloca como sendo aspectos mais importantes relacionados à segurança e ética em relação aos seus pacientes? A gente sempre... Certo, então, a gente sempre fala que a ética no presencial e no online, a base é a mesma, né? Você não vai atender seu paciente presencial de qualquer jeito, sem se arrumar, sem se preocupar com a segurança, sem se preocupar que aquele ambiente, como a senhora falou, né? Eu estou aqui num ambiente que é meu, que é fechado, o meu também, né? A gente está sempre... A gente se preocupa com isso no presencial e a gente vai levar isso para o online do mesmo jeito. Só que aí no online tem outras questões, né? Além de todas as questões que a gente se preocupa no presencial, tem a parte tecnológica, que é um desafio maior, né? Então, ter o contrato assinado pelo paciente é muito importante, né? Ter o cadastro no EPSI, todo psicólogo que quer atender online precisa, antes até de se cadastrar, estudar, porque para você fazer o cadastro não é uma coisa assim também super simples. Você precisa, como a gente já falou aqui, né? Saber que plataforma você vai usar, que técnica você vai usar, quais a segurança que você vai ter no seu celular, no seu computador, né? Tem todo um investimento. Isso é muito importante, né? Muito demais, importante, né, Fabiana? com certeza. Porque as pessoas, às vezes, acham que é simplesmente... Eu lembro uma vez que eu fui fazer um atendimento e meu paciente entrou sem camisa, tinha acabado de sair do banho. Se brincasse, ele estava sem cueca. Aí eu disse assim, olha, eu vou aguardar que você ponha uma camisa, porque nós estamos num setting terapêutico. E aí ele disse, doutora, mas não tem problema, eu fico assim. Aí eu digo, não, eu preciso que você ponha uma camisa. E aí depois, alguns dias depois, ele disse, sabe, que eu achei interessante a senhora me pedir, porque eu estava entrando na terapia como se eu estivesse indo para a praia. Não é, gente. É o contexto terapêutico que você tem que mostrar para o teu paciente, né? Então isso é muito importante. Eu queria saber, como foi iniciar, Fabiana, a terapia EMDR online? Porque você já trabalhava online antes, mas introduz a terapia EMDR dentro. Como foi essa mudança? Não foi sem frio na barriga, foi com frio na barriga, né? Porque era uma coisa nova, não se ouvia falar disso, né? E aí eu conversei com colegas que já faziam, para perguntar como eu poderia fazer. E aí, como já foi falado, né? O abraço da borboleta, o estímulo auditivo, né? Bilateral. Exatamente, né? O visual que a gente ficava, né? Naquela época não tinha os aplicativos. Mas o que eu optei por fazer como eu estava começando? Trabalhar muito recurso com os pacientes, né? Primeiro, eu trabalhava bastante o recurso com MDR para estabilizar e também para ter uma segurança maior, porque eu estava começando, né? E principalmente com o MDR, ficava preocupada de ter uma dissociação, então com bastante segurança. E os casos, né, que eu tinha mais um vínculo melhor e que o paciente também era mais estruturado, então que eu sabia que a chance de dissociação era muito menor e nunca tive problema nenhum, eu nunca tive um caso de dissociação de verdade com nenhum paciente. Eu trabalho desde 2011, portanto são 11 anos de terapia online, né? Eu também nunca tive um caso. Agora, eu falei antes, eu não sei se já tinha entrado, que eu não atendo as bandeiras vermelhas, entendeu? Sim, eu tava. As bandeiras vermelhas, elas são, para mim, muito respeitadas. Por quê? Porque a gente não tem condição de atender uma pessoa que tentou suicídio há 3 dias atrás e a gente tem uma segurança de que... Eu já tive dentro do meu consultório, Fabiana, uma moça que tentou se jogar da janela. Dentro do meu consultório. Você imagine você atrás de uma tela. Então, as bandeiras vermelhas eu respeito muito e oriento todos vocês respeitarem, porque eu acho que é até uma questão ética, né? A gente dizer, olha, eu não tenho condição de atender uma pessoa que
teve uma tentativa de suicídio há uma semana atrás, por exemplo. Não, né? sem chance, né? É sem chance, não tenha dúvida. Nenhuma, né? com certeza não. Agora, tem esses cuidados que a gente tem que ter, né? Maior também, né, doutora Ana, não com tenha o dúvida. atendimento Como online. você faz para usar os protocolos, né? É muito importante a gente mostrar para o paciente que o MDR é uma abordagem terapêutica extremamente didática, né? Que eu sei hoje, Fabiana, exatamente o que eu vou fazer com o meu paciente, como é o nome dele? Andréia. Tá aqui. Eu já deixei na pasta da Andréia que eu vou fazer uma MD para trabalhar determinada situação que eu estou vendo que é importante trabalhar. Como que você faz nessa coisa online? É igual à parte presencial? Também, assim, na verdade, considero igual, só que desde que eu comecei a atender online, eu também tenho tudo online. Então, eu acabo de atender, ainda sou antiga, eu tenho tudo físico e tenho tudo online. Então, eu acabo de atender, eu evoluo também na plataforma. Na Vitude tem isso também, então eu acabo de atender, eu coloco. E isso é bom porque, às vezes, eu estou em outro lugar e preciso atender um paciente e eu tenho ali todo o material dele, porque aí eu não vou estar com o físico, né, que eu não vou levar para todo lugar. Então eu tenho ali também. Aqui no meu consultório, a gente tem a plataforma do Dr. Bill, né, que é uma plataforma que a gente consegue colocar todo o material. Se vocês tiverem a oportunidade de ter uma plataforma online, essa é uma plataforma para médicos e psicólogos, tá? Não é como a da Fabiana. A da Fabiana é a Vitude, que é uma plataforma de atendimento online. Essa que nós temos aqui é uma plataforma que a gente usa para agendamento e etc. Então, nessa plataforma, a gente consegue também colocar todo o material lá. Então, isso é muito bom, porque aí você fica mais tranquila, né, Fabiana, quando você consegue ter o material à mostra, né? Vitude, V-I-T-T-U-D-E. Isso mesmo. E é paga, sim. É paga. É paga. E isso é importante falar, porque isso também no online, tudo que é pago é melhor, né? Por exemplo, você vai usar o Zoom, você vai usar o gratuito, não vai ser como o pago, né? Você não pode fazer uma sessão de mais de 50 minutos. Então, imagina, você está atendendo seu paciente, passa do tempo, porque ele cai, né? Então, realmente, tem que ter investimento, né? A gente não investe no presencial, a gente investe no online também. Isso, Fabiana, que você falou é fantástico, porque esse investimento, eu acho ele importante, né? Porque você tem uma segurança do que você está pagando, né? Exatamente. E essa frase da Fabiana foi maravilhosa, né? Tudo que é pago é melhor, não tenha dúvida. E o valor que a gente paga não é um valor assim tão alto que não dê para a gente pagar, né? Eu pago $149 por ano, né? Seria em torno de R$1.000 por ano. Eu pago mais porque eu tenho um Zoom para 500 pessoas, porque eu tenho um grupo de estudos, eu tenho cursos, então eu faço um upgrade no meu Zoom. Mas as plataformas, as que eu conheço, que eu gosto muito, são o Google Meet, é o Zoom, né? Eu trabalho zero com o Skype, não tenho uma afinidade, né? Algumas pessoas trabalham, eu não trabalho. Você trabalha com alguma outra? Além da Vitude, porque a gente pode atender por lá também, né? Eu quando essas duas falham, o Zoom ou a Vitude, eu atendo pelo Webeye também. Mas é raro, mas assim, vocês já têm assim, algumas dicas de algumas plataformas legais que vocês podem estar. Mas falam que o Meet também é muito bom, né? O Meet é muito bom. Eu tenho, inclusive, o meu Meet, eu poderia também utilizar, mas como é muito engraçado, desde que eu comecei a atender online, eu sempre tenho atendido pelo Zoom. Então eu consigo mexer nele de uma maneira muito fácil. Então, eu prefiro usá-lo por isso, né? Então, é muito importante. Uma das coisas, Fabiana, que eu queria te perguntar, em relação a tempo, né? Muitas pessoas me dizem assim,
Mas para mim é muito difícil estar atendendo e parar a sessão. Como é que você funciona? Depois eu falo como eu funciono, né? Para como? Como assim parar Acabar a a sessão? sessão. Acabar? Acabou em 50 minutos, né? Ah, As pessoas têm dificuldade de fechar ah, uma sessão incompleta, por eu exemplo. não, eu não tenho dificuldade, para falar a Ótimo. verdade. Assim, e no computador, ainda para mim ainda é mais fácil, porque tem um reloginho ali, então eu estou controlando. Então o Ah, paciente, eu estou fazendo um reprocessamento. O paciente está bem, falta 10 minutinhos, eu já vou encerrando, aí aproveito, né, para fazer a avaliação daquela sessão, a gente comentar e fecho. Não, aham. não Na tenho. realidade, algumas pessoas me dizem que online é mais difícil de encerrar. Uma das coisas que eu Sério. quero orientar Ah, vocês em relação ao MDR é que ali na fase de preparação, onde eu estou explicando sobre o MDR online, vocês precisam dizer isso. A nossa sessão tem 50 minutos, nós vamos iniciar e terminar no horário. Se durante o reprocessamento tivermos que terminar com uma sessão incompleta, nós vamos fechar a sessão uns 5 minutos antes. Eu vou deixar você estabilizado. Tudo isso, gente, é importante ser dito na fase de preparação. Porque exatamente. não é diferente no atendimento Não. presencial. É só que Eu nós não entendi podemos. agora a dificuldade. Desculpa, eu entendi, Ana. E sabe o que ajuda também? É Aham. você ter isso no contrato, né? E você explicar essas questões. Isso tudo está É. falando, tem também no contrato, então fica O muito contrato tranquilo. terapêutico, né, Fabiana, é uma coisa extremamente importante. Eu faço contrato terapêutico na terapia presencial, mas na terapia online eu acho fundamental. Porque Com você vai certeza. explicar tudo isso que a gente está falando e a pessoa tem ali por escrito, né? Você Exatamente. entrega o contrato para todos os pacientes ou só para Eu faço, as eu faço, crianças? não, eu faço com todos os pacientes e eu tenho uma plataforma que chama D4 Sign, que é onde eu mando o contrato para o paciente pela plataforma e tanto ele quanto eu a gente assina por ali. É bem prático. Depois que você aprende, é só A gente faz. pode colocar lá também, lá no Sim, quando eu eu gosto colocar o muito. vídeo, a gente coloca para vocês terem. Eu queria que você me dissesse o Hum. que é que você orientaria aos terapeutas que estão começando a trabalhar online agora, com toda a tua experiência, né, de fazer, que a terapia online é o carro-chefe da tua prática, né, Sim, Fabiana? Eu é. acho que eu não conheço nenhuma psicóloga que atende mais online do que você. Pois é. Então, eu queria que você desse alguma dica para essas pessoas que estão começando a atender online agora com o MDR, para que a gente pudesse se beneficiar Tá. disso. Tá. Eu acho que para tudo, não só para atendimento online, quando eu vou começar qualquer coisa, é estudar. Então, quando eu fui fazer o atendimento online, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um curso, de verdade. E aí eu comecei a atender fazendo curso, que aí eu já tinha onde tirar minhas dúvidas, né? E fui aprendendo com aquilo. Hoje é muito melhor, porque tá tudo na internet, ninguém tá cego que nem eu tava naquela época, que era muito Verdade. novo, né? Então tudo era Muito muito novo. novo. Mas estudar e ter as ferramentas, né? Boas ferramentas, né? Então, um bom computador, uma boa internet. Não adianta querer atender de qualquer jeito, né? Você não recebe seu paciente de qualquer jeito no presencial. Então, você não vai atender com um computador ruim que fica desligando ou com uma internet que cai, né? Então, Exato. isso também é importante, né? É. Na realidade, assim, complementando o que a Fabiana disse, eu acho que é muito importante quando a gente faz toda a parte de orientação do MDR, nós falarmos sobre isso. É bem na Sim, fase 2 que a gente fala sobre o MDR e fala sobre o atendimento online, né? Essas explicações para que o nosso paciente perceba que nós não estamos ali. Um dia uma paciente falou para mim, Ana Lúcia, ficar conversando pelo computador já se viu. Na realidade, a gente não conversa só pelo computador.
a gente aplica o protocolo padrão, a gente faz a estimulação bilateral, a gente reprocessa os traumas, tudo passo a passo. Então, você mostrar isso para o seu paciente é muito importante, que a gente tem condição de fazer isso, né? E eu mostro para os pacientes antes de iniciar o trabalho. Eu mostro o aplicativo, eu mostro as varinhas para atender as crianças, eu mostro tudo, mostro as músicas, eu mando para o paciente para ele poder ter, para ele utilizar na hora que a gente vai estar trabalhando com ele, né? Então, isso é muito importante, né, Fabi? Com certeza, com certeza. E isso faz parte do atendimento, né? A gente acha que é começar e não explicar. Por isso que eu acho que acontece essa dificuldade de não conseguir encerrar nos 50 minutos. Porque não tem um tempo para explicar o que é o atendimento, qual a obrigação do paciente, qual é a sua, né? E eu acho que é muito da gente mesmo, como psicólogo, não aprendeu isso. Eu fiz muito curso internacional também. Então, americano é muito organizado, né, eu diria. Então, essa parte do contrato, de você usar uma sessão para explicar mesmo essas coisas, para eles é muito natural. E aí foi ficando natural para mim, ver o quanto isso é importante. E aí o trabalho fica mais organizado. Faz parte do trabalho explicar isso também, né? Na realidade, as pessoas às vezes não valorizam muito esses cuidados. Sim. Mas esses cuidados podem ser extremamente importantes para que as pessoas se sintam mais seguras até atendendo. Entendeu? Eu tenho várias supervisionandas que me fazem questionamentos sobre atendimento online, né? Algumas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade, mesmo depois de 2 anos atendendo online direto, né? Pra vocês terem uma ideia, gente, eu tenho dias que eu tenho 14 pacientes agendados, 12 querem fazer online. As pessoas não estão querendo vir mais para o consultório. Então, e olha, aqui em São Paulo a gente já está sem usar máscara, né? Até no consultório. Aqui no meu a gente não usa. Na clínica eu tenho que usar, né? Porque aqui só entra um paciente por vez, então a gente já pode ter esse luxo, né? Mas é muito importante a gente fazer toda essa psicoeducação antes, né, Fabiana? Com certeza. Isso é bastante importante. Bom, Fabi, queria te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Tá? Eu queria muito assim, ouvir o teu depoimento, para as pessoas ouvirem o quanto é importante você, de uma certa forma, estudar, se especializar, ir atrás, né? Isso é muito importante. Eu vou pedir para a Giane colocar embaixo do nosso vídeo os links da plataforma Hotmart, porque quem não fez um curso, nós temos 3 cursos muito completos que estão lá, né? Nós demos logo no início da pandemia. E, Fabi, um beijo grande para você. Obrigada. Pessoal, um beijão para vocês. E até beijo, obrigada. quinta-feira. Nós vamos ficar 2 semanas sem fazer live, porque eu vou estar na conferência da MDR Europa e vou acompanhar a minha atleta paralímpica no Campeonato Mundial na Ilha da Madeira. Então nós vamos ficar... Não, a próxima nós temos as 2 seguintes, ok? Então, vai voltar com muitas novidades, né? Muitas novidades, vamos voltar de lá, tá? Beijo. Um beijo grande, Fabi. Tchau, todo muito mundo. Obrigada pela sua presença aqui hoje, tá? Um beijão. Obrigada pelo convite. Beijo. Tchau. Tchau.